Bom dia. Dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Gratidão, Sueli. Bom dia a todos que estão aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui com a minha amiga, que também vai me ajudar, vai fazer a palestra com a gente, na realidade, né? Vai fazer a palestra comigo. É um prazer imenso. Gratidão por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo auxílio. E hoje a gente vai fazer uma palestra, chama... Ah, Deixa eu só me gratidão. organizar aqui, só um minutinho. Deixa eu só Tá me certo. organizar, porque acho que tá cortando a minha cabeça aqui. Isso. Tá um pouquinho. Tá, só um minutinho, por favor. Tá bom. E só pra gente demonstrar um pouquinho de paciência, que ela vai já se organizar. Para a gente começar a fazer a palestra. Um pouco maior. Hoje tá difícil, hein, Janaína? Tranquilo, minha amiga. Isso. Tá bom. Cortando só um pouquinho, mas tá dando pra gente ver. Pronto. Vamos lá, desculpa. Tranquila. Tranquilo. Então, bom dia, gente. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo pela conta do Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite feito pela Sueli mais uma vez e por todos os amigos do Nosso Lar. Para mim é um prazer imenso, uma gratidão estar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai fazer uma explanação do Evangelho, na realidade, não é uma palestra, é uma explanação do Evangelho. E o título é Os Bons Espíritas, que é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente começar a explanação do Evangelho, eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Joana de Ângeles, que tem o título de Reforma Íntima. E essa mensagem foi psicografada por Divaldo Franco. E na mensagem, Joana de Ângeles diz assim: para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque anelas, e a felicidade que desejas. Essa mensagem está no livro Vigilância, de Joana de Ângeles, psicografado por Chico Xavier. Divaldo Franco. Estão acostumados a ler mensagem de Chico, né? Divaldo Franco. Então, depois de ter lido essa mensagem belíssima de Joana sobre a reforma íntima, gostaria de convidar todo mundo que está aqui nesse momento, também quem vai assistir depois, para fechar os olhos, só para a gente se concentrar melhor, para fazer a prece, para que a gente, nesse momento, possa se afastar de qualquer distração interior ou exterior e somente nos conectar ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que estão sempre conosco na nossa caminhada. E agradecer imensamente todo o auxílio, o amparo que temos recebido, todas as intuições, os conselhos e os esclarecimentos, e por estarem sempre conosco nos amparando. E pedimos auxílio nessa manhã de hoje, estejam aqui ao nosso lado para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, aos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita santa e libertadora. Nos auxiliem para que possamos internalizar esses ensinamentos de luz, colocar no nosso íntimo, no nosso interior, e sentir conosco, com todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam conosco nesse instante, mestre querido, benfeitores amigos, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. E nesse momento,
pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Então, depois de termos feito a leitura da mensagem e a prece, a gente vai começar a explanação do Evangelho de hoje, com o título Bons Espíritas, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e trazer as informações que Kardec escreveu nesse livro tão importante para nós. E o que Kardec vem falar? Kardec fala de uma diferença, ele faz uma diferença entre os espíritas. Isso é muito importante para nós, não para que nós nos consideremos menores ou piores, mas para que nós melhoremos mais, autoconhecimento. Então, quando Kardec no texto coloca assim, que o bom espírita reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, Kardec identifica nessa frase o bom espírita. Então, repetindo, ele diz, aquela frase que a gente conhece muito bem, mas a gente sempre precisa repetir. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Essa frase é muito interessante porque ela traz muita informação para a gente. Então, Kardec está falando de quê? Que o bom espírito, o verdadeiro espírito, deve se ater à sua transformação moral. Observar a transformação moral e fazer esforços para domar as más inclinações durante esse processo de transformação. Por que ele fala isso? Porque ele faz uma distinção entre nós espíritas no próprio texto. Ele diz que tem os espíritas imperfeitos e os bons espíritas, no caso, por seu título do texto. Por que ele fala da diferença do espírita imperfeito? O que ele diz para a gente fazer essa internalização e essa comparação, inclusive, com a gente mesmo, conosco? Então, ele traz a informação que o espírita imperfeito é aquele muito preocupado com o fenômeno, muito preocupado com os mistérios, preocupado com essa parte mais de fenômeno mediúnico, ou então para saber, para falar de uma forma mais simples, como que funciona, por exemplo, o plano espiritual, como que é uma colônia, o que acontece lá. São informações muito importantes, são informações extremamente essenciais para nós espíritas. Mas quando a gente se atém muito ao fenômeno, muito ao mistério, muito àquilo que estimula a minha curiosidade, é um pouco perigoso. Kardec vem mostrar isso para a gente. Por quê? Todas as informações que a gente recebe, tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve, lê, assiste em uma palestra, todo conhecimento que chega até a mim é para que eu utilize aquele conhecimento para realizar a minha transformação moral. Todo esse conhecimento deve ser utilizado para que eu possa internalizar, de certa forma, aquela informação, sentir aquilo e começar a vivenciar. E o que muitas vezes pode acontecer? Eu posso ficar muito impressionada com essas informações, muito impressionada com o fenômeno e deixar de lado a moral evangélica. E aí Kardec fala o quê em relação aos espíritas imperfeitos? Nós, enquanto espíritas imperfeitos. Aquele que é espírito imperfeito, muito impressionado com o fenômeno, acha a questão moral entediante, maçante, monótona. Então, a parte moral, a moral evangélica fica de lado e eu fico muito impressionada com informações, com curiosidades que chegam até mim. Eu posso dar um exemplo para vocês em relação a isso, porque eu conheci alguns espíritas, antes de me tornar espírita, a gente sabe que nada é por acaso. E todos os espíritas que eu conheci, quando vieram conversar comigo sobre a doutrina espírita, basicamente o que me falavam era sobre fenômeno mediúnico ou sobre curiosidades em relação a como os planetas funcionam, em relação às colônias espirituais. Então, todas as informações que eu recebi de espíritas antes de me tornar espírita eram informações relacionadas a fenômeno ou curiosidades, mistérios. Coisas interessantes para serem contadas, para serem compartilhadas. Nenhum deles chegou até a mim e falou sobre o Cristo, sobre o Evangelho de Jesus. Tanto que eu tinha muito receio de me tornar espírita, porque por mais que eu não tivesse uma religião, eu sempre me considerei cristã. Porque eu sempre achei fantástico o ensinamento de Jesus, por mais que eu não tivesse ligada a nenhum tipo de religião. Então, quando eu ouvia sobre a doutrina, achava aquilo muito interessante, comecei a acreditar na reencarnação, inclusive, antes de me tornar espírita, eu comecei a acreditar na reencarnação, achava muito interessante, mas eu acreditava que era incompatível a doutrina com Cristo. Olha que loucura. Porque todas as pessoas que se aproximavam de mim, como eu repito mais uma vez, falavam dos fenômenos, falavam de curiosidades. E nenhuma delas nunca citou Jesus para mim.
Então eu falava, certo, interessante essa doutrina espírita, mas será que eu devo? Será que eu devo estudar? Será que eu devo entrar nesse movimento? Porque cadê Jesus? Então eu tive muito receio, até que comecei a frequentar, e quando comecei a estudar a doutrina espírita, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita na Federação Espírita Piauiense, eu tomei um susto, porque a gente começa na fé para estudar a doutrina pelo principiante espírita, e adivinha qual é o livro que a gente estuda? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu me deparei com aquilo, eu fiquei fascinada. Eu falei, ué, então quer dizer que a doutrina espírita, Jesus está aqui nesse meio, o Evangelho segundo o Espiritismo? Como assim? Porque ninguém nunca tinha falado do Cristo para mim, ninguém nunca tinha falado sobre a moral evangélica para mim em relação à doutrina. Sempre fenômenos e curiosidades. E Kardec vem alertar para que a gente tome cuidado, para que a gente não se torne um espírita assim. Muito impressionado com o fenômeno mediúnico, muito impressionado com as curiosidades, com os mistérios e deixando de lado a parte fundamental, central, mais importante, que é a transformação moral, que é a moral do Cristo. Jesus tendo que ficar sempre no centro do ensinamento da doutrina. Então, sempre que a gente for repassar o ensinamento da doutrina, isso é o que a Sueli está falando, infelizmente a gente se liga muito aos fenômenos e deixa a moral de lado. Exatamente, Sueli. Então, sempre que a gente for passar o ensinamento da doutrina, quando for necessário e quando for viável, quando a gente for compartilhar esse ensinamento com alguém, o Cristo sempre tem que estar no meio. Sempre tem que estar no centro. Sempre tem que estar junto. Para que todo mundo que ouça aquela informação sobre a doutrina espírita, saiba que doutrina espírita é o Cristo. É Jesus. Porque aí a gente está passando a informação verdadeira. Porque aí a gente está passando tudo na realidade. Porque todas as informações que a gente lê sobre a doutrina, todas elas, todas estão relacionadas à moral evangélica. Não tem como a gente separar fenômeno mediúnico, curiosidade sobre o plano espiritual da moral evangélica. Todas essas informações que a gente recebe é para que a gente possa expandir a nossa consciência, para que a gente possa despertar espiritualmente. E não para que a gente se impressione com essas informações. E fique tão impressionado, tão curioso, tão envolvido e apaixonado por aquilo que esqueça do essencial. Que é observar a mim mesmo, autoconhecimento e transformação moral. E aí eu entro num looping de estudar, de ler, de pesquisar. Ju, você sabe quantos Cristos existem no universo? Eu nem sabia que dava para saber disso. Você sabe qual é o planeta que é mais evoluído? Você sabe o que acontece na colônia espiritual, acontece isso e aquilo? Você sabe quantos planetas estão mais evoluídos que o planeta Terra? E claro, gente, aqui a gente não está falando que essas informações sobre fenômenos e curiosidades não são importantes, são muito importantes. Mas quando só são essas informações e elas são o meu objetivo, é que é o problema. Porque todas essas informações, como a gente acabou de conversar, elas precisam ser utilizadas para o meu despertar espiritual, para expandir a minha consciência, para a minha transformação moral. E não para ser o foco e o objetivo principal. E eu começo a estudar livros, aí eu pesquiso autores que muitas vezes não estão nem relacionados à doutrina espírita diretamente. Você lê o livro do autor tal, você viu o fenômeno tal, você viu o que acontece no planeta tal, você viu. Isso é importante a gente saber. Mas isso não pode ser o nosso objetivo. Porque senão a gente fica muito impressionado e a gente se perde, se esquece do que a gente veio fazer aqui. A gente veio para cá para se melhorar, para se transformar, é o que a espiritualidade fala. E quando eu perco o meu tempo com curiosidades e fenômenos, eu estou deixando de lado algo muito importante, totalmente importante, que é a mim mesma. E aquilo que eu preciso fazer para me transformar, para que eu possa colocar em prática o que o Evangelho de Jesus nos fala. E o mais interessante é que às vezes a gente conversa com as pessoas, ou então faço palestras, faço explanação do Evangelho, e a gente vem falar sobre o autoconhecimento. Por quê? Porque quando Kardec vem falar que o verdadeiro espírita reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, e quando Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que a gente tem para se melhorar na Terra e resistir ao mal, a atração do mal, e a espiritualidade diz, conhece-te a ti mesmo. Então, qual é o meio mais prático para que eu possa me melhorar e resistir à atração do mal? Autoconhecimento.
Os espíritos respondem. E aí Kardec vem dizer que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então, o verdadeiro espírita é aquele que se conhece, que busca se conhecer, que busca o autoconhecimento, porque só o autoconhecimento vai me ajudar para que eu possa me transformar e para que eu possa resistir à atração do mal. Sem eu conhecer, sem eu me conhecer, sem eu saber quais são as minhas tentações, como que eu posso resistir a elas? Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente faça esse processo. Então, se eu fujo disso, se eu fujo do autoconhecimento, eu fujo de mim mesma, eu fujo da transformação moral, e eu fujo daquilo que Joana falou no início da mensagem, quando a gente leu, que vai me trazer paz e felicidade, que é a reforma íntima. Então, esse alerta é fundamental, para que nós, enquanto espíritas, não nos perguntemos, será que eu, como espírita, estou muito preocupada com informações, com conteúdo, com fenômeno mediúnico? Será que eu estou muito preocupada com curiosidades, para saber quantos Cristos tem no universo, para saber qual é a escala de Cristo, para saber qual é o nível de Jesus, para saber quantos planetas estão mais evoluídos que o planeta Terra, em que nível está o planeta Terra, para saber, será que eu estou muito preocupada com isso? Será que eu só leio sobre isso? Porque aí eu preciso parar e ler essa mensagem de Kardec. Porque o que ele vem dizer? Que a gente deixa de lado o que é fundamental. E Kardec vem falar de nós enquanto espíritas, imperfeitos. Preocupação demais com o fenômeno, acha maçante a questão moral. Ah, não, eu acho um pouco, não gosto muito do evangelho, não, eu acho um pouco chato. Eu acho entediante. Sendo que tudo é o evangelho. Tudo é o ensinamento moral. Tudo é o ensinamento que o Cristo trouxe para nós. Então, por exemplo, às vezes eu ouço, como eu falei, como eu já tinha falado antes, vou retomar, algumas pessoas falando, eu não gosto desse tema de autoconhecimento, não gosto desse assunto. Eu gosto mais de fenômeno mediúnico, eu gosto mais de estudar sobre mediunidade, eu gosto mais de estudar sobre ler André Luiz, porque aí eu vejo como que funcionam as colônias, eu vejo como que é lá. Não gosto muito desse assunto de autoconhecimento, não. Como se autoconhecimento fosse um assunto. Autoconhecimento é uma necessidade espiritual, é uma necessidade de todos nós espíritos encarnados ou desencarnados. Todos os espíritos encarnados ou desencarnados em qualquer nível que estiver precisa do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é um assunto que eu devo gostar ou desgostar, estudar ou não. É uma necessidade do espírito, uma necessidade do espírita, então. Então, nós espíritas precisamos ouvir e ler o que Kardec nos disse, para que nós observemos em nós, será que eu estou muito impressionada? Será que eu estou sendo mais espírita imperfeito ou um espírita verdadeiro, um bom espírita? Porque o bom espírita não é quem é perfeito, mas é aquele que faz esforços para domar as más inclinações. E eu só posso fazer esforços quando eu conheço. Porque eu não posso curar uma doença se eu não sei que eu estou doente. Para eu tomar uma medicação para doença específica, eu preciso saber que eu estou doente, eu preciso identificar a doença, fazendo exame, saber exatamente qual é o meu problema para que eu tome a medicação correta. Se eu não sei qual é a minha questão, como que eu vou tomar a medicação correta para sarar, para sanar, para curar? Então, o alerta de Kardec não é para que a gente se entristeça, porque eu vejo muitas vezes, e nós seres humanos, muitas vezes somos assim, tudo bem, porque a gente foi ensinado a ser assim. Quando Kardec traz essa informação dos espíritas imperfeitos e do bom espírita, do verdadeiro espírita, é para que a gente olhe e para que a gente, nesse processo de autoconhecimento, se observe. Será que eu estou sendo uma espírita imperfeita? Mas o que geralmente muitas vezes acontece é quando a gente lê, a gente não quer ver em relação a gente já pensa no outro, que é até automático, né, gente? A gente lê e pensa assim, a Sueli só fala de fenômeno, a Sueli só fala, não, é brincadeira, viu, Sueli? Só um exemplo, eu amo você. A Sueli só fala de fenômeno, a Sueli isso e aquilo, só fala, você viu? Os livros que a Sueli trouxe, as curiosidades. Mas e eu? Será que eu mesma não estou impressionada com isso? Será que eu mesma não estou só buscando isso? Porque o que acontece automaticamente é da gente olhar para o outro. E a gente se esquece da gente, a gente esquece de se observar, de se perceber. Será que eu estou muito preocupada com o fenômeno? Será que eu só falo sobre isso? Será que isso só me interessa?
Porque aí eu vou conseguir identificar aquilo que eu preciso fazer, e não para eu me entristecer. Porque se eu me observo e vejo que eu estou muito impressionada, só falo disso, só leio sobre isso, deixei a codificação de lado, nunca li um livro de Allan Kardec, estou lendo outros livros paralelos, não é para que eu me machuque, para eu me massacre, para eu me condenar, para eu me cobrar, mas para que eu perceba. Para que eu perceba, para que eu identifique, para que eu saiba. Será? Será que eu li algum livro da codificação? Será que eu parei na metade? Não para eu me machucar e me cobrar, me chicotear, mas para eu saber. Por que eu estou fugindo da codificação? Estou lendo um livro de um médium norte-americano que fala sobre determinada coisa do plano espiritual. Nada contra o médium norte-americano, que muitos são incríveis, escrevem livros que são maravilhosos, mas por que eu estou deixando de lado livros que vão me auxiliar no meu processo de transformação moral para ler sobre um livro que fala sobre uma colônia espiritual, fala sobre quantos Cristos tem no planeta, no universo? Por que eu estou fazendo isso? É uma pergunta que eu preciso me fazer. Para autoconhecimento. Será que eu estou fugindo de mim? Será que eu estou fugindo daquilo que eu preciso realizar, fazer? Que aquilo, curiosidade dá prazer, não é, gente? Não dá prazer? Nossa, que interessante isso que eu estou lendo. É prazeroso. Então, muitas vezes a gente deixa de lado uma coisa que não é prazerosa, que vai ser prazeroso talvez no longo prazo, para fazer uma coisa que é mais prazerosa, que é prazerosa mais rapidamente no curto prazo. Então, quando o Kardec escreve isso, ele está falando para a gente se observar. Utilizar do autoconhecimento para perceber que espírito eu sou. Será que eu sou espírita que se vale de todos os conhecimentos, inclusive desses, em relação a espíritos crísticos, em relação a planetas, mas para o meu melhoramento espiritual? Ou será que eu pego só aquela informação por uma questão mesmo de curiosidade? Que aquilo mexe comigo e dá prazer? Porque aí eu vou saber que eu preciso parar e preciso rever as minhas prioridades. Porque, gente, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Quando a gente é jovem, quando a gente é mais jovem, está mais jovem no planeta, a gente tem a impressão de que vai morrer com 80 anos, 90 anos. Só que isso é um engano, né? A gente tem essa impressão, não, ainda tem um tempo para viver. Mas a gente não sabe. Então, o tempo que a gente tem aqui é o tempo que a gente precisa para a gente se observar, se conhecer. O autoconhecimento por si só, mesmo que eu ainda não tenha feito a mudança, já traz alívio, diz Joana. Só de eu perceber a imperfeição, aceitar e me acolher, eu sinto paz. Mesmo que eu ainda não tenha mudado, porque é o primeiro passo. Me tranquiliza, eu fico leve por identificar. Óbvio que é doloroso no começo a gente perceber coisas, a gente identificar questões na gente, imperfeições, aquilo que a gente chama de defeitos, que a gente não imaginava que a gente tivesse. Não é uma coisa tão prazerosa. Dói, porque, poxa, eu admito, é isso. Eu sinto muita inveja disso. Estou muito ciumenta. Sabe, não é tão simples, é doloroso, só que é necessário. Como a mensagem de Joana vem dizer, vou até pegar aqui para ler de novo, que ela diz assim: toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Porque a gente não está acostumado ainda. Mas o processo de autoconhecimento, quando a gente vai se acostumando a se perceber, a se observar e modificar, a gente vai melhorando, a gente não vai se espantando tanto com o que a gente vê. A gente se acostuma e vê, mais uma questão que eu tenho que trabalhar. Mas só de a gente fazer esse movimento, só de a gente fazer isso, a gente já sente leveza e paz, mais paz. Porque é um começo. Porque eu parei de fugir de mim mesma e agora estou me enfrentando, me encarando de frente. E é fundamental, é importante. E é interessante que eu trouxe aquela informação em relação à mediunidade e o autoconhecimento ser um assunto. O que Joana, o que André Luiz, Emmanuel falam sobre o médium? O médium é aquele, todos nós necessitamos de autoconhecimento. O médium é que necessita mesmo. Se a gente que está aqui precisa de autoconhecimento, precisa se conhecer, quem é médium é que precisa se conhecer mesmo. Porque o médium precisa perceber as imperfeições. O médium precisa saber onde está. O médium precisa identificar o que é dele e o que não é.
Como que ele vai identificar o pensamento que é dele e o que não é, se tem algum espírito que se aproximou, se ele não se observa, se ele não se conhece? Então, o autoconhecimento não é um assunto, gente. O autoconhecimento é uma necessidade espiritual. A chave do nosso progresso é o autoconhecimento, porque eu me conhecendo, eu modifico. E conhecer o quê? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. Muitas vezes perceber o que eu penso é mais complicado, porque a gente pensa muita coisa. Mas se a gente observar o que a gente faz, o que a gente fala, automaticamente a gente sabe o que a gente pensa, porque os dois são derivados do que eu penso. O que que eu estou falando? É porque eu penso. O que que eu estou fazendo? É porque eu penso. É a mesma qualidade. E aí eu consigo me perceber, me conhecer e identificar. Porque só assim eu vou começar a me transformar no verdadeiro espírita. Mesmo que eu ainda não tenha feito transformações morais fantásticas, mas eu estou fazendo esforços para domar a minha má inclinação. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item pecado por pensamento adultério, Kardec deixa muito claro que tem três tipos de espíritos em relação a nós, ele está falando, obviamente. Ele está falando que são os espíritos que não pensam mais no mal, estão puros, não é o nosso caso. Não, acho que não, né, gente? É não. Os que pensam e se comprazem, ou seja, sentem prazer e continuam pensando, e os que pensam e resistem, que deve ser o nosso caso, para a gente se tornar um verdadeiro espírita, ou seja, aquele que mesmo pensando ainda, identifica e faz esforços para não pensar, para modificar o pensamento, faz esforços para modificar o sentimento, faz esforços para modificar o que fala e o que faz, porque tudo é uma questão habitual, é de hábito mesmo. E a gente não deve se condenar por perceber um pensamento, um sentimento, uma fala ou um comportamento negativo. De jeito nenhum. Porque a gente tem que identificar mesmo, como se fosse uma doença, para eu curar. Quando a gente identifica que a gente está doente, a gente não fica se condenando porque a gente está doente. A gente se condena. Óbvio, a não ser que a gente tenha provocado diretamente, a gente sente culpa. Mas, no geral, não. A gente quer resolver. A gente quer curar, a gente quer sarar o problema. Então, da mesma forma, a gente deve tratar as nossas imperfeições. Identifiquei que tem um pensamento, um sentimento, uma fala e uma ação desamorosos em relação a mim e aos outros. Ao invés de eu me condenar, de eu me machucar, eu identifico aquilo como uma doença ainda em mim. Não como uma coisa negativa, obviamente, mas como algo que eu preciso curar. E não me condenar por ainda ter aquilo. Entender que eu estou num processo de evolução, que nós estamos num planeta ainda muito imperfeito, que só está acima dos mundos primitivos. Nosso planeta é de provas e expiações, gente. A segunda escala é muito baixo, certo? O que a espiritualidade fala de um planeta de provas e expiações? Que o mal predomina. Ou seja, olha onde a gente está. Então, a gente não deve se cobrar tanto nesse sentido, mas saber, eu penso mesmo. O que eu posso fazer em relação a isso? Olha o pensamento que eu tenho, olha o que eu ando falando, olha o que eu ando fazendo, mas o que eu posso fazer para melhorar? Que esforços que eu posso fazer para domar essa má inclinação? Porque o verdadeiro espírito, ele diariamente deve fazer esse movimento, esse trabalho. Por isso que o Cristo disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nessa ordem. É vigiar e orar. Porque quando eu vigio, se eu me vigio, me observo, identifico o pensamento, sentimento, emoção, palavra ou ação de desamor, qualquer que seja em relação a mim ou ao outro, eu faço a prece para pedir auxílio em relação àquilo. Então, por exemplo, se eu identifiquei inveja, se eu identifiquei ciúme, se eu identifiquei desprezo pelo outro, ou qualquer coisa que seja, julgamento excessivo, identifiquei com o autoconhecimento, que me vigiei, me observei, percebi e faço uma prece pedindo força e coragem para que eu possa domar aquela minha má inclinação. Então, o Cristo vem falando há muito tempo que a gente precisa se perceber e se conhecer. Então, a gente precisa usar desse conhecimento, dessa informação, para se transformar. E como disse Joana, fazer a reforma íntima traz paz e a felicidade que a gente tanto quer. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui nessa explanação de hoje, nesse domingo, que nós possamos ouvir a espiritualidade. Que nós, como espíritas, possamos ler a Codificação, Chico Xavier, Divaldo Franco, e ler esses espíritos
que eles psicografam, pegar essas informações que são tão importantes para que nós não nos impressionemos com o fenômeno, mas que aquela informação seja de fenômeno, de curiosidade, de mistério, nos auxilie na nossa transformação moral. Que elas sejam secundárias e não o objetivo principal da nossa busca. Porque o objetivo principal da nossa busca, como disse Kardec, deve ser sempre nós, verdadeiros espíritas, enquanto verdadeiros espíritas, buscando ser, é a nossa transformação moral. E os esforços que nós estamos fazendo diariamente, ou a cada minuto, cada segundo, para nos melhorar. E sempre, para finalizar minha fala, com muito amor, gente. Que a gente possa fazer esse processo, como pede Joana de Ângeles, de uma maneira amorosa. Que a gente possa se observar de uma maneira amorosa e se transformar de uma maneira amorosa. Mas que a gente possa colocar a transformação moral em primeiro lugar. O Cristo sempre, sempre em primeiro lugar. O Evangelho sempre em primeiro lugar. As informações que estão no Evangelho em primeiro lugar. E todas as outras informações a gente vai lendo, vai buscando, vai trazendo, para que a gente possa colocar em prática, minimamente, naquilo que a gente consiga fazer nessa encarnação, o que o Cristo veio nos ensinar. Então é isso. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês e essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, e da nossa amiga Janaína, que está aqui conosco. E pedir nesse momento que a gente vai fazer a prece, não saiam, por favor, para que a gente possa receber essas energias da espiritualidade, todo esse amor que está nos envolvendo nesse momento. Gratidão, minha amiga. Eu que agradeço. Então, vamos nesse momento, quem puder nesse instante, só como para a gente poder se concentrar, fechar os olhos, para que nesse momento possamos nos concentrar profundamente e agradecer imensamente ao Mestre Jesus por todos esses ensinamentos de luz que Ele nos trouxe, todos esses ensinamentos que vieram nos libertar. Agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha aqui na Terra, que nos dá a força e a coragem de que necessitamos para continuar a nossa jornada e melhorar um pouquinho a cada dia. Permaneçam conosco, nos amparando, nos auxiliando, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. E gratidão imensa pelo amor incondicional e pela misericórdia profunda. Mestre Jesus, permaneça ao nosso lado na nossa caminhada aqui na Terra, para que possamos desenvolver o amor que está em nós. Que nesse momento pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. Assim seja. Gratidão imensa. Gratidão, meus amigos, minhas Obrigada. amigas. E gratidão, minha amiga, pelo auxílio, fazendo esse trabalho tão lindo. Eu que Bom dia agradeço. a todos. Gratidão. Bom dia a todos. Excelente domingo, viu? Beijo, até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.